Como compreender o corpo no mundo como arte da representação. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Como pensar o corpo? Não apenas em sua substância biológica. Darwin. O corpo é produto químico, fruto do cérebro. O mundo cultural visível, resultado de paradigmas complexos. O corpo, portanto, é o fundamento perceptível desenvolvido na base neuroquímica do mundo comandado pelo cérebro. Antônio Damasio. O reflexo de todas as dimensões, não se entende o corpo sem a memória e a linguagem. Com efeito, o corpo é antes de tudo uma produção da mente. Sendo desse modo, o corpo é apenas a produção de sínteses relativas mecanizadas pela inteligência, desenvolvidas pelo mecanismo de elaborações. Entender o corpo é compreender a memória. O corpo é o cérebro, mundo neurocientífico. Damasio. O corpo corresponde às ideologizações dos mundos representativos, às composições significativas das ideologias. Schopenhauer. A percepção da luz e da cegueira ao mesmo tempo. Nietzsche. Sendo que a memória são produções vivenciadas pelo corpo. Foucault desenvolve uma epistemologia que rebela contra a dominação do controle do corpo pela razão instrumentalizada pelas ideologias. Escola de Frankfurt, Adorno. A alma afeta a materialidade lógica do domínio material, Marx. O homem composto de um corpo funcional é entendido pela racionalidade lógica ou ilógica, no aspecto formal. A identificação do corpo com o mundo e a compreensão sintática da estrutura da linguagem. Levi-Strauss. O olhar entende a si mesmo. O fundamento da exploração, da punição do corpo como elemento subjugado à lógica produtiva da sociedade política. Edgar Morin. A importância do entendimento, o apontamento do espírito. Apenas o cérebro leva à compreensão do prolongamento do mundo pelo corpo. Sem o corpo não existe a institucionalidade política das relações sociais. Entretanto, não dá para o corpo ser responsável pelo mundo construtivo da arte. Apenas o mundo neuronômico leva o corpo à sua extensão como coletividades diversas, motivo pelo qual o mundo é o prolongamento do corpo. Refiro-me especificamente ao homem sapiens, Bachelard. Somos junções dialéticas dos mundos memoriais, matéria e razão, tipicamente das materialidades construtivas. Diria o mundo do instinto racionalizado pelo campo da memória. A diferença fundamental entre o cérebro do homem sapiens e o corpo comum de qualquer animal. Outros corpos não são politizados, desconhecem as realidades significativas devido à não existência da memória. Motivos pelos quais reflete Merleau-Ponty o homem no mundo como produto da razão intelectiva, relação de sujeito-objeto, diferente dos demais corpos não racionais. As ações dos mesmos conhecimentos significativos, mecanismos de processos sistematizados, realizados por sustentações epistemológicas. As relações móveis, perceptivas, no mundo da arte representativa, a mobilidade reflexiva, as amplificações de sentidos, o corpo se movimenta pela visão da complexidade das relações de memória sustentáveis. O corpo só poderá ser compreendido com o olhar da memória. O cérebro determina a funcionalidade do referido pela efetivação do mundo ideológico. A única questão do mundo refere-se às interpretações, quando o sujeito não tem como ser objetivo. Schopenhauer. O corpo é a percepção do cérebro, operação expressiva da imaginação.
as complexidades das significações. O corpo tem que ser entendido no todo, o mundo reflexível, sustentável na memória, o que pensa, o que vê e o que se define como produto. A significação instaurada no entendimento fenomenológico das coisas, Merleau-Ponty. Com efeito, analisa Marx, o reflexivo é a materialidade do espírito, não como lógica hegeliana. O mundo é repleto de significações, entretanto são alienações das relações, compreensões não reais do corpo. O mundo artístico não deve representar tais ilusões. O esforço epistemológico da arte, Schopenhauer. Portanto, o enigma é o corpo reflexivo, móvel, construindo as experiências vividas, o sentido que damos às coisas do mundo, o mundo cheio de significados. O corpo não está aquém das coisas, muito menos ao meio, a parte apenas visível, a ilusão de si mesmo por meio das visões obscuras, das realidades significativas, as cegueiras do mundo, Nietzsche. O corpo é a realidade de suas ideologias, dos enganos, suas metamorfoses, a ação do conhecimento, o processo das coletividades incompreensíveis em suas relações complexas. A experiência de vida torna-se entendível pela razão. A arte como obra inacabada, o enigma do sujeito, o objeto entrelaçado pelo mundo da experiência perceptiva. Bachelard. Foucault critica a ideia conservadora do sujeito contra a dominação do mesmo pela alma do espírito ideológico. As contradições implicativas dos mundos presentes na espiritualidade contemporânea. A vida transformou-se em vítima do liberalismo, entendimento significativo das relações sociais. É atacada pelo mundo político que remete à moralidade do poder. A governabilidade a respeito dos sujeitos. Foucault imagina o saber produzindo o poder, a mecanização do corpo subjugado ao mundo das relações produtivas, a arte como representação do mundo. Não existe relação do poder sem a constituição do corpo, da linguagem sem a memória, do mesmo modo as significações diversas, o que significa no mundo prático das instituições, a relação da produção do saber que está no jogo de forças pela luta do poder econômico, Karl Marx. O poder político é o mundo institucionalizado da repressão. Não existe mundo político sem a dominação do corpo, mesmo que seja relativamente. O corpo é a força produtiva das ilusões, mediadas por significações imaginativas da razão, Nietzsche. As instituições culturais produzem um mundo representativo das dominações, as relações de forças, cuja objetividade e lutas constantes entre os corpos no desejo do controle das ideias e no estabelecimento das relações políticas por meio do Estado, Marx. O espaço da determinação do corpo como sujeito subserviente ao seu domínio, o mundo artístico representativo e a afirmação de tais continuidade dos corpos e a negação pela realização da arte construída, pelo sujeito memorial crítico, a legitimidade e destruição das imaginações prejudiciais à liberdade da construção participativa da lógica de uma memória libertadora. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.